Oi, Daisy. Eu estou fazendo essa live para responder algumas perguntas lá da outra live da semana passada que nós não conseguimos gravar. Então, se puder convidar alguém, bom dia, Marcelo. Se puderem começar a convidar mais alguém, vamos falar um pouquinho sobre aquelas questões da ansiedade que falamos na semana passada com a psicóloga Gabriela. Eu e a Gabriela, nós combinamos que iríamos responder as perguntas que foram feitas naquele dia, porque tem muita gente que está solicitando a live e nós não conseguimos gravar devido àqueles problemas técnicos que aconteceram. E aqui estou eu para responder as perguntas que me couberam naquele dia. Bom dia para todos. Opa, ai. E eu tô aqui com o meu chimarrãozinho. Estão servidos, tradicional de toda manhã, que me acompanha sempre. E eu vou começar respondendo a questão que como que a psicologia lida com a ansiedade. Em primeiro lugar, é preciso entender que a ansiedade é algo que é natural do ser humano. A partir do momento que o ser humano nasce, um bebê já nasceu, ele já passou por um estresse, por algo que vai provocar essa ansiedade na vida dele. E aí, a vida inteira vai trazer alguma indicação de ansiedade. Entretanto, o que acontece? Essa ansiedade move o indivíduo, faz com que ele entre em ação para fazer acontecer as coisas na vida dele. Quando essa ansiedade extrapola o nível de controle, aí é que é a questão. Então, para isso, dentro da psicologia junguiana, da abordagem junguiana, nós trabalhamos muito a questão do autoconhecimento. Quando você se conhece e entende que tudo tem o seu oposto, Jung entendia que não são extremos de polaridades que funcionam, né? Mas que todo ser humano, em seus sentimentos, tudo que existe, na verdade, tem polaridades. Então, existe o bem e existe o mal. Eu não sou de todo mal ou de todo bonzinho. Aquela pessoa que acha que vai superar tudo, não vai existir mais maldade na sua vida, ela está enganada, porque está deixando... Eu até trouxe uma moeda naquele dia e vou usar o mesmo exemplo hoje. Uma moeda, ela tem cara e tem coroa, mas é uma moeda. Quando eu estou olhando para a cara, eu não vejo a coroa. E se eu viro, a mesma coisa. Se eu estou olhando para a coroa, eu não vejo a cara. Quando eu só vou investir naquilo que é bom e esqueço que existe algo que também não é tão bom dentro de mim, eu acabo deixando de lado uma parte que, como se fosse uma bola dentro de uma piscina, eu seguro por um bom tempo, mas de repente, quando eu me distraio, alguma coisa faz com que essa bola salte e venha diretamente bater na minha cara, não é? Então é importante se olhar esses aspectos. Quando eu estou em depressão, eu tenho o outro lado que está na sombra, que é a alegria, que é a paz, a vontade de viver, essa gana de vida. Quando eu estou muito ansioso, eu também tenho, mas está na sombra, a minha serenidade, a minha calma e a minha tranquilidade. Então, o que é necessário fazer para que eu possa trazer isso para a consciência? Então, eu vou refletir, eu vou me questionar, eu vou analisar o tipo de pensamento que eu estou tendo, porque é a partir da linha de pensamento que eu tenho, que eu passo a sentir algo, e esse sentir faz com que eu haja de uma determinada maneira. E essa determinada maneira é que vai trazer o resultado que eu tenho na minha vida. Se ele é satisfatório, ok, estou no caminho certo. Se não é satisfatório, eu preciso olhar ainda mais para mim com autenticidade e me conhecer. Me conhecer para saber fazer as escolhas, aquelas que são para que eu entenda quem eu nasci para ser. Oi, galera que tá chegando aí, bom dia. Se alguém depois tiver alguma pergunta, hoje eu estarei aqui com mais tempo, um pouco, né? E vamos fazendo as perguntas também. A Bíblia fala assim, ama o teu inimigo. Do que a Bíblia está falando? Por que ama o teu inimigo? E aí eu entro de novo naquele aspecto de sombra.
Porque quando eu vejo algo que eu não gosto no outro, né, eu tô só projetando algo que é meu, algo que eu não consigo ver sozinha. E quem que é esse inimigo, então, que eu estou vendo lá fora? Na verdade, nada mais é do que o meu reflexo. Então, aí eu volto no processo de como o autoconhecimento é importante, que eu seja verdadeira comigo e que daí, a partir daí, eu saiba fazer as minhas escolhas, ok? Se alguém, por acaso, tiver alguma pergunta do que eu vou falando, também pode fazer, ok? Outra pergunta que foi feita é: qual é a base da psicologia junguiana para o tratamento da ansiedade? Como eu estou falando aqui, sempre é autoconhecimento, reconhecimento dos opostos e reconhecimento da sombra. Como existe a luz, existe a sombra, então não é tudo só bom ou só ruim. Então eu preciso olhar. Sem falar que toda grande mudança, ela é precedida pelo caos. A ansiedade vem mostrar que existe um ser que não está realizado, que não está pleno, que não está satisfeito consigo mesmo. Então, quando eu não estou sendo atendida das minhas necessidades de ser humano, como indivíduo único, então aí eu começo a ter determinados sintomas. A ansiedade não deixa de ser um desses sintomas também. E aí também se parte do princípio da crença. Aquilo que eu aprendi a acreditar a partir do meu nascimento, na família em que eu vivi, na sociedade em que eu fui inserida e no mundo em que eu vivo. Passei a acreditar determinadas coisas, passei a usar determinadas máscaras e me apropriar de algumas personas para agradar. Pai, mãe, avô, avó, que com a melhor das intenções também fez o melhor que podia, nas condições que tinha, mas todo ser humano vai ter o seu quezinho de sombra, de crença, de máscara, de persona. Quem disser que não tem uma persona, que não tem uma máscara, já está usando uma máscara. Então não existe isso, né? Todos nós em algum momento usamos essas máscaras. A outra questão que nos foi abordada naquele dia da live com a Gabriela foi: o que fazer em caso de crises de ansiedade? Bem, a crise é algo que toma o sujeito, é algo que faz com que você perca o controle, é um complexo que vem e te arrebata. E aí a sensação, o mal-estar, o desconforto é tremendo, muitas vezes chegando a ter a sensação de morte, né? E vai levar pessoas ao hospital, vão ficar com problemas sérios, precisam ser medicadas. Na hora, a primeira coisa é tomar consciência e reconhecer que está acontecendo alguma coisa, reconhecer que está com uma crise de ansiedade, porque a não aceitação vai fazer com que ela se instale com mais força ainda. Entra naquele exemplo que eu falei, a negação, a bola lá na piscina, e uma hora ela vem, te toma, ok? Então, primeira coisa, eu tenho alguns passos para orientar sempre os pacientes, é entender e reconhecer que essa ansiedade existe e que precisa ser feita alguma coisa, tá? Depois, é tirar a atenção que a gente está aqui. O nosso corpo físico está suando, você tem palpitações, falta de ar, uma série de sintomas, banheiro que é exigido a toda hora. Então é tirar a atenção do corpo físico, procurar prestar atenção no ambiente onde você está, em outras coisas, para desfocar daquilo. Quando você conseguiu dar uma desfocada, aceitou que está acontecendo algo, desfocou, começa a agir, fazer alguma coisa, busca uma ocupação, se você gosta de fazer uma coisa ou outra, mas não saia. Por exemplo, se uma pessoa está trabalhando, está num escritório e começou a ter uma crise de ansiedade, reconhece que está acontecendo alguma coisa, desfoca daquilo e continua fazendo o seu trabalho de uma forma mais lenta, mas continua a sua atividade, ou busca uma atividade que, se não está fazendo nada, busca uma atividade prazerosa. É importante lembrar,
Nós estamos sempre buscando o prazer. A nossa mente precisa de prazeres. E eu não estou falando de prazeres caros, eu estou falando de prazeres na simplicidade, nas coisas mais simples da vida. Alguns gostam de cuidar de uma planta, outros de um animal, outros de fazer uma leitura, um bordado, uma comida, um passeio. Sempre são pequenos prazeres que são possíveis. E aí você faz alguma coisa, porque se você sair do local onde você está pensando que a ansiedade vai passar só porque você mudou de lugar, ocorre uma coisa que o cérebro registra que vai passar, mas porque você saiu dali. Sendo que na verdade não é porque você saiu. O que passou é por causa do tempo, porque ela tem um tempo. E quanto mais existe resistência, mais ela vai demorar. Quanto mais aceitação e esses exercícios vão sendo feitos, mais rápido ela vai passar. Vamos ver a próxima questão. Tá. Com relação ao comportamento, né? Então, depois fazer um exercício de respiração, que na verdade a respiração a gente já começa no início, não é só depois, é o tempo todo no processo, é o exercício de respiração. Eu ensino uma respiração diafragmática, faço em consultório com o paciente, eu ensino de um por um como fazer a respiração, que é uma respiração que se inspira pelo nariz até o abdômen, que o ar chegue até o abdômen, onde o abdômen se eleva, e você inspira em 3 tempos, segura 3 tempos e solta devagar em 6 tempos pela boca. Outra coisa que eu vou orientando para os pacientes é que imagine se existe aquele boneco dos postos de gasolina, eu não sei o nome, que fica lá todo balançando. Imagina que está enchendo o teu corpo como se fosse um boneco inflável e que ele infla bastante. E aí na expiração solta como se ele estivesse murchando, você vai sentindo essa moleza no corpo. Então esse relaxamento vai tomando conta do sujeito que está no momento da crise. E aí, fazer várias vezes ao dia, várias repetições. A respiração é útil para qualquer tipo de situação. Estresse, ansiedade, depressão, ela ajuda a liberar espaço numa mente que está cheia, para que você possa ter mais clareza. A partir da oxigenação cerebral, você consegue pensar com mais qualidade e com mais clareza. Depois da oxigenação do pulmão, lembrar que é importante sim, lembrar dos passos anteriores, continuar aceitando, continuar fazendo alguma coisa, desfocando essa tensão do corpo e examinar os pensamentos. Que tipo de pensamento está desencadeando esse processo de ansiedade? Onde é que você está colocando a tua atenção? Existe algum gatilho que desencadeia um pensamento? Às vezes é algo que você vê, algo que você ouve, algo que você sente. Às vezes uma música que te remete a algum momento lá do teu passado e que ele é sensível e você não prestou atenção ainda. De repente, opa, essa música está me levando sempre a esse estado. Vamos mudar, vamos melhorar. Conscientemente fazer escolhas, isso é autoconhecimento, porque quando eu sei o que me leva aonde, eu mudo o caminho, eu mudo o início da jornada. Então, prestar atenção no tipo de pensamento que você está tendo, examinar esses pensamentos. E depois disso você já vai começar a perceber melhoras. E cada vez que conseguir passar por um processo de uma forma mais leve, as crises vão se espaçando, celebra, eu falo para os meus pacientes, celebra as pequenas conquistas. É importantíssimo eu dizer para mim que eu consegui, porque o meu cérebro também está registrando. Quando eu trabalhava com a neurolinguística, e eu trabalho ainda, na verdade, a neurolinguística não sai da gente, né? A gente entende que o cérebro está o tempo todo registrando e buscando esses prazeres também. E aí eu volto aí para falar que celebrar, o cérebro entende que ganhou, você conquistou alguma coisa e ele quer mais daquilo. Então ele vai te produzir mais hormônios dessa sensação de bem-estar. E depois, acabar da crise, entender
que se acontecer de novo, agora você tem recursos, tem outras formas de lidar. Praticar respiração diariamente, todos os dias, o máximo de vezes possível. Eu sempre oriento como mínimo 3 vezes ao dia. Uma vez antes de dormir, na hora que deita na cama. Uma vez antes de se levantar da cama, acordou, tomou consciência. Antes de abrir os olhos ainda, você faz um exercício de respiração. Uma série de 10 já é o suficiente para te deixar muito tranquila. E aí depois, durante o dia, no momento que você tiver oportunidade, conforme o teu dia, fazer. Então, 3 vezes ao dia é o mínimo para que você tenha esse bem-estar prolongado durante o dia todo. Então, isso é o que fazemos a princípio nas crises de ansiedade, sem deixar de observar os polos, como eu falei. O que está acontecendo? Olhar o sentimento que está vindo à tona, porque é algo que está tomando, porque não foi visto antes. Uma outra pergunta que foi feita na live foi que a psicologia de base junguiana, ela busca o autoconhecimento sempre. Como é que nós entendemos autoconhecimento? O que é autoconhecimento? Bem, eu ouvi esses dias e fiquei assim pensando, a respeito de que falaram que não é autoconhecimento, respiração, meditação, reiki, yoga, saber de psicologia. E aí pensei, como é que eu vou colocar isso se isso não é autoconhecimento? E não é. Refleti, entendi melhor as coisas. Isso tudo são formas de você chegar ao autoconhecimento, de você atingir o teu autoconhecimento, considerando, como eu falei, a respiração é fundamental para que você possa oxigenar e poder raciocinar direito. A meditação te ajuda a liberar espaço de uma mente que está saturada, que está cheia, que está cansada. Eu falo para os meus pacientes, tenho um exemplo de casa sempre, que aquele copo que pinga uma gota d'água, uma gota de cada vez, ele vai enchendo, chega uma hora que transborda. Como é que você consegue colocar conteúdo novo nesse copo? Não consegue. Ele sempre, cada gota que cair vai transbordar. A meditação ajuda nisso, a você serenar, tranquilizar e abrir esse espaço, a te dar um pouco mais de entendimento, aumentar o teu modelo mental, o teu modelo de mundo e entender que existem outras possibilidades. Reiki, yoga, conhecimento, leituras, tudo isso ajuda, tudo isso auxilia. Falando em leituras, eu gosto de sugerir bastante, e eu gosto dessa leitura, por isso eu sugiro, que é O Cavaleiro Preso na Armadura. Se alguém quiser fazer essa leitura, vale muito a pena. É uma leitura rápida, fácil, dá cerca de 60 páginas. E se você não tem como adquirir ou não consegue pela internet ou nas livrarias, se alguém quiser me pedir, pode me mandar uma mensagem que eu envio, eu tenho em PDF esse livro. E é bastante útil, só o nome já fala um pouco, já mostra. Nós às vezes vamos nos prendendo, nos moldando ao que o mundo espera da gente e vamos criando uma armadura. E essa armadura, no começo a gente não percebe, você consegue ter movimentos para tudo, para fazer qualquer coisa, mas de repente ela começa a te prender. Começa a te impedir de fazer as coisas que você quer, as coisas que você deseja. De repente ela vai fechando tanto, que você já não sabe mais o que você gosta, o que você quer. E você precisa encontrar estratégias para ir se libertando. Falando em estratégia para se libertando, eu me lembro muito bem de uma questão minha, quando eu trabalhava ainda com a PNL, em que eu sentia verdadeiramente, dentro dos processos de busca e de autoconhecimento, eu tive muita dor física. E aí eu me trabalhei muito para me livrar dessas dores físicas. E graças a Deus hoje eu não tenho mais. Quando as tenho, eu vou direto olhar o que está causando, qual que é a mensagem que tem para mim. Mas eu sentia como se fossem, sabe, placas, escamas, coisas caindo e soltando e deixando para trás. E aí as dores que eu tinha nos braços, no corpo todo, no começo foram essas placas, eu sentia soltar desde baixo para cima e por último eu sentia aqui assim, ó,
E aí, quando saiu tudo que eu senti sair, não sentia mais dores. Então é importante, é fundamental que você olhe para você, se liberte dessas amarras e entendendo quem é que você nasceu para ser. Porque isso é o processo de individuação dentro da psicologia junguiana. Jung fala que nós vivemos no mundo, dentro de um coletivo, vivemos a vida do coletivo, mas também nós estamos num processo, numa busca de individuação, tornar-se a pessoa que eu nasci para ser. E isso que é básico, é mágico. Às vezes algumas pessoas acham que psicoterapia não vale a pena porque demora e tal. Demora uma vida inteira. Eu vou dizer que quem tem interesse de se conhecer verdadeiramente, olhar em profundidade no que você é, eu sinto, mas não acaba. É um processo que vai, você descobre uma coisa tal qual aquela metáfora também da cebola, né? Que você tira uma camada e aí você fica bem por um tempo. De repente você vai descascando, aparece uma camada podre ali. Ah, precisa olhar, precisa limpar essa ferida. E limpar ferida dói. E nós não gostamos de sentir dor. Às vezes nós recuamos, ficamos na nossa zona de conforto porque não gostamos de sentir a dor. Mas é fundamental. Quem faz, quem passa pelo processo, sabe que vale muito, muito a pena, tá? Mas é pela vida, ok? Deixa eu ver o que... e aí, então, o que é autoconhecimento? Acho que eu já fui respondendo, conforme fui falando, né? A respeito de você olhar, ter esse olhar de dentro para fora. Aliás, olhar para dentro, para a partir deste olhar interno de me conhecer, eu vou projetar fora o que eu vejo no outro, mas o que eu vejo de verdade. Não é pensar se, por exemplo, eu estou com raiva de alguém, estou com raiva de pai e mãe. Todo mundo diz, meu Deus, mas não pode sentir raiva de pai e mãe. E daí? Se eu estou sentindo, é admitir para mim quais são as razões, o que me deixa com raiva. Não é sair por aí esbravejando, é entender o que está acontecendo. A partir do momento que eu entendo, que eu reflito, que talvez eles tivessem os motivos deles para fazer o que fizeram, e tinham, sim. Eles fizeram o melhor que podiam sempre. Nós, como pais, eu sou mãe também, falhei muito também com as minhas filhas. Mas eu não posso ficar carregando uma culpa pelo resto da minha vida, que depois de adulto, o filho se tornou adulto, o processo fica por conta de cada um. E assim é a vida, né? Então é entender que esses opostos se unem, que o segredo da coisa, principalmente, é considerar que existe um oposto. A luz e a sombra, de novo falo eu, ansiedade e serenidade. Oi! E tudo bom, Felipe? E depressão, alegria, tudo existe um oposto. Quando eu estou muito na euforia, estou polarizada na euforia, quer dizer, existe na sombra, eu estou renegando que existe uma parte minha, então que precisa ser trazida para o equilíbrio. A palavra de ordem sempre vai ser equilíbrio. E quebrar a crença de bonzinho, de paz absoluta, de alegria permanente. Aquela pessoa que é muito austera, muito exigente, muito dura com tudo, por dentro, na verdade, está demonstrando o quê? Considerando esse aspecto de opostos, de sombra, está inseguro, está frágil. A pessoa que está agredindo tem dentro de si muita fragilidade, então não está sendo reconhecida essa parte. E eu estou falando com você agora, toda a tua parte que você enxerga no outro, ou o comportamento que é um pouco mais exacerbado, olha, se eu estou sendo desta forma exageradamente, opa, o que eu estou guardando, o que eu estou escondendo? De mim. Não estou falando dos outros, não. Eu nunca falo que você tem que sair por aí gritando aos quatro ventos as tuas fragilidades, os teus pontos que você precisa melhorar. Não, é para você, é para ser honesto e sincero com você, olhar para dentro de si.
E aí, a partir do momento que eu enxergo dentro de mim aquela austeridade, aquela arrogância, aquela prepotência, eu percebo que eu tenho também leveza, eu tenho também a capacidade de dialogar e de conversar com serenidade e com paz. E aí eu trago para o equilíbrio. Quando eu precisar ser exigente, eu vou ser exigente. Quando eu precisar ser delicada, eu vou ser delicada. Então nós precisamos de todas essas partes. Eu não posso eliminar nenhuma nem outra. Não existe esta eliminação. Então, trabalhar o equilíbrio das duas. Quando necessário, demonstrar uma ira, não vou espancar ninguém, né? Mas demonstrar que eu estou, sim, eu não estou bem, não estou satisfeita com essa situação. E essa insatisfação faz com que eu me mova para encontrar o caminho, encontrar a solução que eu quero para a minha vida. E se eu não encontro na primeira vez, eu vou tentar de maneira diferente e na outra diferente, e assim a gente vai fazendo até encontrar a nossa medida. Ninguém chega a uma habilidade extrema sem ter antes experimentado, sem ter antes errado muitas vezes. E com todos nós é assim, desde que nascemos, caímos, levantamos, caímos, levantamos. Vocês já imaginaram se cada um que cai, o primeiro tombo, machucou o joelho, ralou, quebrou o nariz, esses dias a minha neta caiu e bateu a cabeça, parasse de subir, de trepar, subir em árvores e fazer alguma coisa? A gente não para. Que bom que a gente não para, a gente continua. Agora, se você se paralisa por medo de sofrer as consequências ou por medo do julgamento, aí sim é problema. Mas vamos enfrentar esses nossos desafios e resolver de alguma forma, um pouquinho. Não é uma mudança do dia para a noite ou da noite para o dia, se alguns preferem. É um pequeno movimento, a cada dia um experimento novo que você faz, que você se desafia. Então, a pequena transformação vai trazer no espaço do tempo, aí, do teu jeito, no teu tempo, vai trazer a transformação que você deseja. Próxima questão, deixa-me ver. Mais um item no autoconhecimento, é entender que a gente não sabe nada. E não sabe mesmo, né? E aí, a outra questão que eu tenho aqui, para comentar com vocês, vem a partir de uma frase que Jung traz, que qualquer árvore que queira tocar os céus, ela precisa ter raízes profundas, tão profundas, a ponto de tocar os infernos. Ou seja, se nós queremos ver a nossa luz, nós precisamos entrar em profundidade dentro de nós mesmos, reconhecer aquilo que é mais difícil, aquilo que eu vejo no outro e que eu julgo. E se o outro é invejoso, aqui, eu sou, eu tenho. Se o outro é mentiroso, o outro mente, eu não gosto de mentira. Eu não vou citar nome nenhum, mas essa coisa da mentira, esses dias eu falei para uma paciente minha, ela detesta mentira, é uma coisa que ela não consegue conceber a ideia. E tá, só para dar um exemplo de como é que está em nós. Se me incomoda tanto, é porque o meu está escondido. Porque quando não me incomodar, tá tudo bem. Eu entendo e eu lido com as polaridades de forma equilibrada. E aí, voltando na questão da mentira. Quem aqui, em sã consciência, vai dizer que gosta de mentira? Ninguém. Eu não gosto de mentira, ninguém gosta de mentira. Mas não é uma coisa que se o outro mentir, problema dele. Vou perder a confiança, não vou confiar mais e pronto, tá tudo certo. Então, ela, o que que era? Qual que era a mentira? Ela mentia para os outros? Ela, conscientemente? Não, óbvio que não. Mas, nesse caso, qual que era a mentira? Era mentira para ela. Ela estava mentindo para ela mesma sobre várias questões e ela ficou chocada naquele dia. Ela falou assim, meu Deus, mas é isso mesmo. Ela não conseguia admitir que existiam esses polos com ela e que ela tinha tanto os aspectos positivos quanto os negativos, mas em especial, ela só se julgava incapaz, incompetente, não acreditava que ela tinha capacidade. Então, estou ou não estou mentindo para mim mesma?
que eu não sei, que eu não posso, que eu não consigo. Então, é uma forma de mentir. Por que que me incomoda tanto a pessoa que não está sendo verdadeira? Porque eu não estou sendo verdadeira. Antes de ser com os outros, comigo mesma. Então, eu achei muito bacana isso. Por isso que eu trouxe esses exemplos. Porque às vezes a gente só quer saber de olhar aquilo que tá... se o outro mente, eu também. Se eu admitir que eu minto, quer dizer que eu estou mentindo para os outros. Tá mentindo para os outros, mas não é uma mentira de contar uma coisa que você deveria contar outra do que aconteceu. É sobre você mesma. Então, mente para você e mente também para os outros. Bem, pensamentos distorcidos nos levam muitas vezes a sentir emoções ruins desnecessárias. Podem também nos levar a tomar decisões erradas, das quais nos arrependemos depois. Então, volta lá na questão do pensamento. E eu vou falar de novo, eu falei na live, e eu acho isso bastante válido, sobre uma técnica, que quando eu vou examinar pensamentos, Augusto Cury tem uma técnica que ele... Vou molhar um pouco a garganta aqui. Ele fala do DCD, que é duvidar, criticar e determinar. Duvidar é o quê? Questionar os pensamentos, questionar que linha de pensamento que eu estou tendo, prestar atenção qual que é o gatilho, como eu falei antes, prestar atenção o que desencadeia esse tipo de pensamento que vai me levar a ter um determinado sentimento e me fazer agir de uma maneira, às vezes, que o resultado não é satisfatório. Então, questiona esses pensamentos como se fosse uma outra pessoa. Essa parte tua que está sendo questionada, ela vai encontrar outras respostas. Encontrando essas respostas, você vai criticar, né? O C é criticar. Como se você estivesse falando para uma grande amiga, um grande amigo. Escuta aqui, cara, você tem tantas outras possibilidades e por que você está preso nesse conceito, nessa forma de agir? Opa! Então, dê uma sacudida, dê uma mexida. E aí determina uma nova atitude, um novo comportamento. De novo venho eu, uma pequena mudança, uma pequena alteração no meu hábito de vida, na minha maneira de perceber o mundo ao meu redor e o meu mundo. Não é transformação da noite para o dia, de novo, digo eu. Então, duvida, critica e determina uma nova forma. De pouco a pouco você vai encontrando o teu jeito. Olá, Marlene. Olá, pessoal que entrou depois. E aí tem uma frase que também fala da relação terapêutica, que Jung diz assim, peraí, deixa eu me lembrar bem. Conheça todas as técnicas, domine todas as teorias, aliás, é o contrário, conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas diante de uma alma humana, seja somente outra alma humana. Eu acho fabulosa essa frase, é você colocar o teu amor ali, diante da pessoa que está com você. Às vezes você olha no setting terapêutico um problema muito difícil e você pensa assim, e agora, o que eu faço? E a minha pergunta naquela hora, o que o amor faria? E, incrível, as coisas vão se encontrando, vão se resolvendo, a energia vai se organizando como um quebra-cabeças, que pecinha por pecinha você vai encontrando e vai encontrando uma saída, uma resposta, uma solução. Então, a relação terapêutica que existe entre o terapeuta junguiano e o seu paciente, ela é fundamental para que você possa encontrar as respostas. Não é o terapeuta que faz o trabalho, ele vai atuar em conjunto com o paciente, fazendo questionamentos, fazendo perguntas, para que as respostas sejam encontradas pelo próprio paciente. E a interação entre o terapeuta junguiano, ela é imediata. Então, o paciente fala, traz a sua questão, o terapeuta analisa e já lhe pontua algumas questões que são importantes serem vistas. E então, não é o paciente, no início do meu trabalho,
eu tinha uma ideia assim, de que tinha que moldar o paciente ao meu jeito. Eu sei a técnica e eu faço. Não, não é. É eu que tenho que me moldar ao meu paciente. Eu é que preciso fazer do jeito que o paciente circula melhor, do jeito que ele entende melhor e do jeito que ele responde melhor. Enfim, é isso. Para finalizar, eu quero dizer que quando está numa situação de crítica, de ansiedade, respira, começa a respirar, começa a se olhar, começa a se analisar, ser leve, tira o chicotinho, né? Nós usamos um chicotinho muitas vezes, nos punimos muito. Então permita-se, você é único, você não pensa como ninguém, você não sente como ninguém e você não age como ninguém. Então por que tem que querer se comparar? Por que tem que querer ser igual ao outro? É importante se dar conta de que o meu jeito é o melhor jeito que eu tenho para viver. E nós demoramos muito tempo para entender isso. Nós queremos ser igual ao vizinho, nós queremos ser igual a outra que tem isso ou tem aquilo, mas e o meu, a minha essência, como que a minha essência pede? Eu ouvi alguns exemplos e eu vou repetir aqui, eu não me lembro agora de quem foi, mas se, por exemplo, você é um leão e você vê um pato tomando banho, nadando, mergulhando, são seres humanos, né? Nós somos iguais como homens, entretanto, únicos como indivíduo. Agora, o leão, se ele quiser ser igual a um pato, nunca vai estar satisfeito, vai estar sempre, sempre frustrado, porque um leão jamais vai conseguir ter o comportamento que um pato tem. Então, por aí, várias outras comparações são possíveis. Então, cada um é único. Uma árvore de manga não vai ficar frustrada porque ela não consegue produzir laranjas. Ela é uma mangueira, dá a sombra que uma mangueira dá, produz o fruto que uma mangueira produz. E é assim que deveríamos encarar as nossas vidas. Por que não eu ser o que eu sou, do jeito que eu sou, e tá tudo bem o resto? Galera, quem tá aí ainda, brigadão. Eu sei que esse horário, eu não anunciei nada, eu não falei nada que ia fazer essa live, foi realmente um combinado com a minha parceira, a Gabriela, né? Que nós não conseguimos gravar nada e por isso nós resolvemos para poder entregar alguma coisa para os nossos amigos queridos que estão aí acompanhando o trabalho. E eu quero saber se alguém tem alguma pergunta para fazer, fique à vontade e aí eu respondo para vocês. Beleza, gente? Muito, muito obrigada. Para fechar, eu vou deixar uma orientação aqui. Sempre, eu já falei, mas vamos lá. Fecha os olhos quando tiver qualquer situação difícil. Fecha os olhos um pouquinho, respira. Ó, só de tomar essa respiração agora já dá uma aliviada, dá uma serenada. Respira fundo e olha para dentro de você. A tua resposta está dentro de você e muitas vezes vem imediatamente. Obrigada, Marisa. Amanda, né? Amanda, obrigada, pessoal. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe e tenham uma excelente semana. Beijo. Tchau.